versículo 12. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Meu desejo é que você se mantenha fervoroso durante e depois da mensagem. Amém, queridos? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler o 13 também, está escrito: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Amém? Paulo está falando sobre o fato de ter sido chamado por Deus para o ministério, pela graça divina, não por mérito próprio. E ele reconhece essa graça, ele reconhece a misericórdia de Deus na sua vida. E ele se lembra de onde saiu. Mas a gente encontra aqui Paulo falando, com um tom de lamento a respeito daquele passado, daquele tipo de vida que viveu antes, reconhecendo a sua ignorância e a sua incredulidade naquele tempo. Mas não parece que Paulo está se condenando por isso, porque ele reconhecia a graça e a misericórdia de Deus em sua vida. Pela manhã nós falamos sobre lembrarmos sim de onde nós saímos, mas não ficarmos condenados em relação a isso. Porque a graça nos alcançou, nos salvou, está nos aperfeiçoando. Lembra que a graça não é só um favor imerecido, mas uma força capacitadora e transformadora. E nós falamos bastante pela manhã sobre a questão do passado, muitas pessoas presas às práticas antigas, às memórias que escravizam, que puxam você para baixo. De fato, usamos uma frase que diz: tem crentes perdidos em algum lugar do passado. E eu trouxe à memória um filme antigo que remetia a essa mensagem. Pessoas que estão agarradas a coisas antigas e não têm conseguido avançar dentro do plano de Deus, quando a proposta divina é: esquecendo das coisas que para trás ficam, avance para as que estão adiante de você. Eu estava dizendo aqui pela manhã que existem coisas maravilhosas em Deus a serem vividas ainda, mas muitas pessoas presas a esse passado, às práticas velhas, às memórias que são muitas vezes despertadas por situações, por música, por textos que você lê, até por aromas. Existem pessoas que estão trazendo à sua memória temporadas difíceis e estão novamente, como naquele tempo, se martirizando de novo. E Deus não quer, irmãos, que estejamos presos a essas prisões antigas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas, o passado foi apagado em Cristo Jesus. O sangue de Jesus não apenas apagou os nossos pecados, mas também trata a nossa consciência acerca das obras mortas da carne para servirmos a um Deus vivo. Então ficamos numa condição em que Deus pode nos utilizar para os seus propósitos e podemos avançar dentro do plano. E eu vejo Paulo falando a respeito da sua vida e ministério, considerando sim que um dia foi blasfemo, um dia foi perseguidor, injurioso, mas tudo isso foi feito em ignorância, e ele agora está reconhecendo a poderosa graça de Deus operando em sua vida. É interessante, irmãos, que na fala de Paulo não parece que ele está se orgulhando daquele passado, onde ele perseguiu a igreja, onde assolou os irmãos, consentindo na morte de muitos, entregando cartas aos seus superiores para que os irmãos fossem presos. Paulo não está se orgulhando daquelas coisas. E às vezes, conversando com alguns crentes irmãos, a gente percebe um tom de orgulho em relação a algumas práticas passadas. Tem gente que fala assim: quando eu não era crente eu era o pegador. Tem gente que diz assim: quando eu não era crente, se cruzasse comigo e olhasse feio, amanhecia com a boca cheia de formiga. Coisas como essas, irmãos, nós infelizmente ouvimos em algumas situações, conversando com alguns irmãos, um certo tom de orgulho em relação a um passado sujo, vergonhoso, quando nós deveríamos reconhecer a graça divina que nos arrancou de lá, que tem transformado a nossa vida
e que vai nos levar ainda mais além dentro do plano divino. Esse poder que está operando em nós constantemente e vai nos amoldar e nos colocar numa condição, a estatura do varão perfeito que é Cristo, a imagem do seu Filho. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, é de um degrau de glória, irmão, a outro degrau de glória. Não temos que nos orgulhar acerca de um passado sujo, aquele passado sem Cristo, onde estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, cegos nas nossas transgressões. Então, algumas pessoas sinalizam o seu passado com uma certa saudade até. E ainda há outros que se queixam da vida que estão vivendo hoje, dizendo: olha, quando eu não era crente eu não passava de nada disso que eu estou passando agora. Algumas queixas são feitas muitas vezes, a ponto de a gente ouvir até de alguns crentes: ruim com ele, pior sem ele, né? Não está ruim com ele não, irmão. Não está ruim com Jesus. Diga assim: com Jesus vai tudo bem. Aleluia. Não está ruim com Jesus. Nós estamos melhorando a cada dia. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele não nos enganou, ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João nos ensinou a vitória que vence o mundo, irmãos. Passaremos por aflições, desafios, porque somos salvos em Jesus Cristo, porque temos a palavra de Deus. Vamos sofrer sim oposições, perseguições, mas não está pior com ele, nem ruim. Diga: ainda vai ficar melhor. Aleluia. Estávamos brincando, fazendo alguns contrastes pela manhã, e mostramos aqui uma foto minha de quando eu casei, uma foto recente. Eu melhorei ou não, irmão? Melhoramos, por dentro e por fora. Amém, queridos? Avançamos. Não estamos mais onde estávamos, estamos prosseguindo, estamos correndo a nossa carreira com perseverança. Temos melhorado, amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Mas o que a gente vê? Cristãos se queixando da vida que tem com Cristo. Meu Deus, não pode ser assim. Não reclame da tua vida. Não reclame da tua vida com Cristo. Você pode estar numa estação desafiadora, mas essa não é a tua realidade. Esse não é o teu fim, esse não é o teu destino. A leve e momentânea tribulação produz para nós peso excelente de glória, acima de comparação. Até nas situações difíceis, Deus é poderoso para transformar mal em bem. Nós cantamos aqui: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que está operando em nós. Aleluia. Então nós não devemos ficar reclamando da nossa vida com Deus, irmãos. Não façamos como aqueles irmãos, os filhos de Israel, haviam saído do Egito, da terra da escravidão, e passou um tempo, eles começaram a reclamar, começaram a se queixar, começaram a fazer comparações do passado com o seu presente. Só que foram comparações negativas. Nós vamos ver isso agora. Ao saírem do Egito, ao passar o tempo, aqueles filhos de Israel começaram a lembrar do passado, e eles começaram a demonstrar saudades dele. Olha só, veja comigo Números, capítulo 11, versículos 1 a 6. Números, capítulo 11, versículos 1 a 6. Eu estou falando dessas coisas, irmãos, porque eu tenho base. Eu converso com pessoas todos os dias, e nós vamos tendo delas feedbacks. Pastor Bud dizia: quer saber se alguém está em fé? Converse 5 minutos com essa pessoa. O que sai da boca dela vai evidenciar se essa pessoa está em fé ou em incredulidade. Então, conversando com pessoas, a gente ouve esse tipo de coisa, e é possível verificar onde as pessoas estão, o nível que elas estão, no que elas estão crendo ou descrendo. Então veja, Números capítulo 11, versículos 1 a 6 diz: E aconteceu o quê? Queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles.
E o vulgo, na minha tradução, e outras diz, grupo de estrangeiros que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Na NVI está dizendo que eles tiveram, ou se encheram de gula. Tiveram grande desejo, se encheram de gula, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Olha a queixa deles, eles estavam preocupados com o que eles haviam de comer, eles queriam carne. E aí o texto diz, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O que era o maná? Era uma semente que caía do céu, e com aquela semente eles faziam bolo, e o bolo tinha gosto de mel. Eles estavam comendo o pão que descia do céu, e passaram a chamar aquele pão de pão vil. E começaram a sentir saudade das cebolas, dos alhos. E eles disseram, aqueles que a gente comia de graça, debaixo de açoite, debaixo de peso, de pressão. Mas eles estão saudosos daquilo que eles comiam na terra da escravidão. E eles começaram a reclamar, queremos carne. Por influência daqueles estrangeiros, ouça bem, por influência eles começaram a reclamar. Por influência eles começaram a reclamar. Eles começaram a se queixar da sua atual realidade. E começaram a se lembrar do passado, sentiram saudade das coisas que vieram a ter na terra da sua escravidão. Então alguns crentes estão comparando o seu passado sem Cristo com a sua vida em Cristo hoje. Isso é sério, irmãos, porque demonstra um retrocesso na fé. Algo está errado quando um crente começa a comparar a vida velha sem Cristo com essa vida agora com Cristo, e achar que a vida que vivia era melhor do que essa. Tem coisa errada aí, irmão. Tem um problema sério na vida espiritual. Então, eu estava conversando com a irmã um dia desse, e ela disse exatamente aquela frase que eu citei agora há pouco, ruim com ele, pior sem ele. E eu fiquei meditando nisso, falei, meu Deus, como é que pode a pessoa comparar uma vida sem Cristo, que a Bíblia diz que é mortos nos nossos delitos e pecados, debaixo da influência de um espírito que atua nos filhos da desobediência, sem esperança, sem Deus no mundo, alheio às alianças, às promessas de Deus, sem desfrutar da presença de Deus, sem comunhão com Deus, sem paz com Deus, condenado nos seus pecados, com o diabo fazendo de cavalo. Como é que alguém pode dizer que essa vida é melhor do que a vida que tem agora? Não, irmão, tem algo errado aí. Então, lá em Lucas 17, gostaria que você abrisse em Lucas 17, nós não vamos ler ainda, quero comentar, focar em um versículo desse contexto. Mas em Lucas 17, Jesus vai comparar a dissolução do presente tempo com a dissolução que havia nos dias de Ló, assim como nos dias de Noé. Lucas capítulo 17, depois nós vamos ler o versículo 32, quero apenas te situar aqui comentando algo. Lucas 17, Jesus compara a dissolução daqueles dias com a dissolução do fim dos tempos, ou dos dias que antecedem o fim. E Pedro vai falar sobre Ló. Lá em 2 Pedro, abre lá, coloca o dedinho aí em Lucas 17, abre lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 6, Pedro vai falar sobre a experiência de Ló, o seu livramento naqueles dias terríveis, dias de degradação moral, dias em que a geração estava corrompida, o pecado estava crescendo grandemente sobre a terra. 2 Pedro 2,6 diz, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. A Bíblia diz que Ló, no meio de tudo aquilo, era um homem justo, e ele ficava aflito no meio de tanta corrupção. Aquilo começou a fazer mal para ele. Viver naquele contexto, viver naquele ambiente, ele começa a clamar a Deus. Na outra ponta, Abraão também está clamando por ele, que tinha ido para aquela cidade corrompida. Então veja, havia um cenário de corrupção, havia um cenário de degradação moral, e haviam intercessões diante de Deus. Pessoas justas estão clamando a Deus, a situação está piorando naquela cidade. E dentro daquele contexto profético, que nós lemos em Lucas 17, Jesus vai trazer uma advertência para nós. Jesus vai trazer uma advertência para nós. Abre agora Lucas 17, versículo 32. Lucas capítulo 17, versículo 32. Acompanha comigo com atenção essa mensagem, para que você não perca nada. Acompanhe a linha de raciocínio. Lucas capítulo 17, versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus traz aquele exemplo à memória, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? A maioria dos crentes já ouviu sobre isso, já assistiu um desenho ou um filme que remete a esse evento, já ouviu alguém comentando sobre esse fato, mas muitas pessoas não sabem os detalhes, o que fez com que aquela mulher se tornasse uma estátua de sal. Então veja, lendo Gênesis 19, eu não vou ler aqui, é um texto longo, tem vários versículos, você pode ler na sua casa e analisar. Gênesis 19 vai trazer na íntegra a narrativa do que aconteceu com Ló e com a sua família. Veja, com Ló e com a sua família. Hoje é comemorado o Dia da Família. Essa palavra também traz um alerta para as famílias. Amém? Esse mês, de fato, é um mês onde as igrejas estão falando sobre o tema família. Nós estamos, vez por outra, pontuando alguma coisa que cabe a nós, que cabe ao homem, que cabe à mulher, que cabe aos filhos. Exortações da parte de Deus, que vão nos ajudar a nos conduzirmos em sabedoria divina, como família, como marido, como esposa, como filho. Amém? Não pregamos mensagens até agora especificamente sobre família, mas temos tocado dentro das mensagens no tema. E aí nós vemos uma família que foi afetada por uma decisão do cabeça da família. Lá em Gênesis 13, vai mostrar que por causa de uma decisão errada de Ló, ele vai parar em uma região onde o povo vivia em extrema decadência moral. O que nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos? Decadência moral. A moral e os bons costumes estão indo embora. Nós já temos falado sobre a tendência dos homens de relativizar o que não é relativo. Eles estão amenizando a seriedade das suas práticas. Irmão, deixa eu dizer, o salário do pecado continua sendo a morte. Ainda que tentem relativizar o fim, não vai mudar. Porque Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Se não houver arrependimento, se não houver novo nascimento, se a pessoa não se expor a essa graça, não se permitir ser trabalhada, continuar nesse processo, não tem outro fim, irmãos. Condenação eterna, separação eterna de Deus. Essa mensagem sumiu dos púlpitos. Nós precisamos voltar a pregar sobre essas coisas. O temor precisa voltar para a igreja. As pessoas lá fora precisam saber que na condição que elas estão, se elas morrerem sem Jesus, elas partem para a eternidade sem Ele. E a pior tragédia do ser humano não é a morte, é estar separado de Deus eternamente. Então nós víamos ali uma decadência moral, o texto vai relatar bem isso.
Em Gênesis capítulo 13, após uma conversa com o seu tio Abraão, Ló toma uma decisão. Ele levanta os seus olhos e vê um campo. E ele decide ir para lá juntamente com a sua família. Houve um desentendimento, uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Por fim, eles decidiram, vamos nos separar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Então, Ló, levantando os olhos, viu uma campina bonita. E disse, é para lá que eu vou. Sabe o perigo de ser guiado pelos seus olhos? O perigo de ir para aquilo que os seus olhos querem. O fim pode não ser bendito. Ló foi para aquela região, e o texto vai narrar em Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 13. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zaor, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então veja, ele foi para um lugar onde as pessoas estavam moralmente caídas e estava piorando a situação. Tanto é fato que uma visitação acontece, anjos vêm para visitar Ló, como resultado da intercessão de Abraão, para tirar Ló daquele lugar, daquele contexto. E quando aqueles anjos vêm, aqueles homens daquela cidade queriam pegar os anjos. Aqueles anjos transfigurados, que estavam ali para tirar Ló e sua família daquele cenário de caos, quase foram abusados por aqueles homens. Veja a seriedade da imoralidade que prevalecia naquela cidade chamada Sodoma, que estava prestes a ser subvertida. O juízo de Deus cairia naquela cidade. Então, nós vemos aqui que decisões erradas podem comprometer o bem-estar da sua família. Aquele homem tomou uma decisão errada e agora toda a família passaria um aperto grande. Um lugar onde há depravação moral, bombardeados com aquele cenário. A alma de Ló está aflita, ele está incomodado com aquela perversão. O Senhor responde à oração de Abrão, que pergunta para Deus, se tivesse justo na cidade, ele destruiria a cidade. Mas ele mencionou uma quantidade de justos, e não tinha aquela quantidade de justos na cidade. Então a cidade seria subvertida mesmo. Agora os justos seriam tirados da cidade. Então, uma visitação chega, anjos do Senhor vêm para retirar Ló de lá, bem como a sua família. Por anúncio divino, através daqueles anjos, Ló fica sabendo que as cidades que ele estava habitando seriam destruídas. Aquela região, Sodoma e Gomorra, seriam subvertidas. Porém, Abraão tinha intercedido por Ló, e a misericórdia de Deus agora está disponível para Ló e para sua família. Aleluia. Misericórdia de Deus queria alcançar aquela família, irmão, por causa da intercessão de alguém. Ei, deixa eu dizer, por causa da tua intercessão, famílias não serão destruídas. A misericórdia de Deus vai chegar para pessoas. Um curso que estava traçado pelo estilo de vida que elas estavam vivendo, vai ser interceptado, vai ser interrompido, porque alguém entrou diante de Deus para interceder por eles. Aleluia. E aí nós vemos a resposta da oração de Abrão, e há um comunicado daqueles enviados de Deus, os espíritos ministradores, aqueles que trabalham em prol dos que herdam a salvação. Eles foram lá e disseram, olha, essa cidade vai ser destruída, vocês precisam sair daqui rápido. Os anjos pegaram Ló pela mão, ele está lá meio que demorando, arrastando as unhas, como diz minha mãe, sem querer sair do lugar, meio vacilante, mas por fim, ele é arrancado de lá. Genro duvida, as filhas de Ló vão com ele, e a mulher de Ló, presta atenção na mulher de Ló.
a mulher de Ló se volta para a cidade, de onde o Senhor está tirando ela para ser livre, para escapar do juízo, da destruição. Sabe, irmão, que a graça de Deus tem nos colocado em um lugar onde eu e você escapamos do juízo? A Bíblia diz que por Ele nós somos salvos da ira vindoura. Então o crente não pode olhar para trás. Nós somos tirados da cidade, da terra da escravidão, para nunca mais voltar para lá. Não é para ter saudade do mundo, das coisas que vivemos lá, ainda que prazeres momentâneos. Não é para ter saudade lá. Nós estávamos comendo o pão que o diabo amassou. E agora nós temos o pão que desceu do céu para nos alimentarmos. Que pão você vai querer, irmão? Que pão você quer se alimentar? Então, diante da oportunidade de uma nova vida que Deus estava trazendo para Ló e para sua família, sua esposa, desobedecendo a Deus, deixou de seguir em frente e decidiu olhar para trás. O que aconteceu com ela? O texto vai dizer. Mas antes de ler o que o texto disse sobre ela, eu quero fazer uma advertência. Cuidado para você não ser um membro da família que está puxando a família para baixo. Cuidado para não ser o elo frágil. Então, declara comigo nessa hora: eu não serei o elo fraco. Veja o que aconteceu com a mulher que vacilou, que titubeou, que não obedeceu a Deus. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher olhou para trás. E em figura nós temos dito que quem olha para o passado paralisa. Não vai conseguir avançar dentro do plano de Deus. Se a pessoa vive olhando para trás, vive olhando para o passado, considerando as coisas velhas. O Senhor disse através do profeta: não te lembre das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, porventura você não percebeu? Eu vou abrir um caminho no meio do deserto. Então aquela mulher, irmãos, olhando para trás, virou uma estátua de sal. Por que a mulher de Ló teria olhado para trás? Há muitas conjecturações sobre isso, sobre o motivo dela ter olhado para trás, mas eu creio que a causa mais plausível para nós, sobre o olhar da mulher para trás, é que o seu coração ainda estava naquela cidade. Pelo fato do coração estar na cidade, ela teve dificuldade de sair dela. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O coração da mulher ainda estava na cidade, por isso ela teve dificuldade de sair. Saiu olhando para trás. Virou uma estátua de sal. Agora nem para frente nem para trás. Então, o olhar para trás, irmão, pode falar para nós de calcular as perdas. O que ela estaria deixando para trás? É como se estivesse transmitindo uma mensagem para nós. E a minha vida? E as minhas coisas? E os meus prazeres? Aquelas coisas que eu gosto? Aquele estilo de vida? Aqueles pecados de estimação? Muitos crentes, irmãos, têm olhado para trás, para o seu passado com saudade dele e têm deixado o evangelho. Tanto é verdade que há um grande grupo hoje fora da igreja. As pessoas têm chamado de os desigrejados. E as pessoas vão apresentar os mais diversos motivos para terem abandonado a igreja local. Elas vão falar de decepções com pessoas. Elas vão falar de escândalos entre líderes. Algumas até falam de decepção com o Senhor. Olha só. Fizeram de Deus mentiroso, dizendo que Ele não cumpriu aquilo que Ele havia prometido. Então as pessoas estão baseadas nas suas experiências, criando doutrinas.
dizendo: fulano morreu, então Deus não quer curar. E elas estão revoltadas com Deus, atribuindo coisas a Deus que não é Deus que está fazendo. E elas saem da igreja local. Elas deixam o contexto. E elas estão voltando para o mundo. Estão abandonando o lugar que o Senhor as colocou e as plantou para serem transformadas, para crescerem, para florescerem, para serem uma bênção na vida de outros. Porque deixa eu te dizer, irmão, a gente foi alcançado para alcançar outras pessoas. Não tem a ver só com a gente, tem a ver com aqueles que Deus quer alcançar. Então precisa haver, da nossa parte, um critério, um zelo, um cuidado, de não estarmos olhando para a vida velha com saudade dela. Quando fazemos essas comparações, meu Deus, houve um outro tempo da minha vida que era tão bom, eu não passava por esses desafios que eu passo hoje. Coisas como essas, irmãos, a gente vê corrente entre muitas pessoas, muitos cristãos, e isso é lamentável. Tiago, 2 Timóteo, capítulo 4, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Talvez essa mensagem traga até certo ponto tristeza, mas se for uma tristeza segundo Deus, que traz arrependimento, eu não vou ficar triste de ter pregado. Pastor, precisa de tudo isso? Precisa. Os dias que nós estamos vivendo precisam desse tipo de mensagem, desse tipo de veemência. Porque estão querendo nos calar, irmãos. E aquilo que o Senhor colocar na minha boca eu vou dizer. Deus disse para o profeta: pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu tenho me proposto diante de Deus a ser um arauto, a ser um atalaia, alguém que vai subir no muro e vai tocar uma trombeta nessa geração. Nem sempre é fácil, porque a gente tem que lidar com caras e bocas. Daqui de cima a gente vê tudo, irmão. O corpo fala. Mas eu tenho pedido a Deus ousadia para continuar pregando. Eu peço a Deus: Senhor, me dá sabedoria e boca para transmitir o que precisa ser transmitido. Se for para confrontar, confrontar. Se for para encorajar, encorajar. Se for para consolar, consolar. Nem sempre é fácil, porque você vai perder algumas pessoas. Mas eu quero ganhar a Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Se você também quer, você vai suportar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 10. Paulo está falando sobre pessoas que o abandonaram. Ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então ele diz que um homem específico chamado Demas, tendo amado o presente século, o abandonou, o deixou. Era um homem útil na obra de Deus, era um homem que estava servindo a Deus, mas amou o presente século. Olhou para trás, olhou para a vida antiga, gostava das coisas que tinha antes. Lembra da mulher de Ló? Gostava das coisas que tinha na cidade, parou na hora que foi desafiado a sair dela. Ficou em dúvida, pesou na balança. E aí Demas, amando o presente século, amando o mundo, deixou Paulo. Tem pessoas que quando você aborda sobre por que você saiu da igreja? Não, porque eu gosto da balada. Não, porque eu gosto de beber. Porque eu gosto disso, daquilo outro. Como a igreja é um lugar onde o temor do Senhor impera,
não consegue ficar. Se não quiser mudar de vida, não consegue ficar, irmão. Vai ser confrontado pela palavra de Deus. Se quiser mudança, vai suportar. Se não quiser, vai embora. Se quiser mudança, tem graça. Tem ajuda divina. Tem pessoas para ajudar. Tem mão estendida. Tem braços abertos para abraçar. Tem joelhos para se ajoelhar para orar. Agora, se não quiser, a gente só pode alcançar quem quer ser alcançado. Só pode ajudar quem quer mudar. Quem não quer, fica difícil, irmão. Então, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Diz assim: infiéis, não estou chamando os irmãos de infiéis, amém? Estou lendo o texto. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Deus me defenda de estar nessa posição de inimigo de Deus. A gente tem que escolher estar no lado certo. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz: se escolher o mundo, é inimigo de Deus. Agora, se escolher Deus, é inimigo do mundo. Eu estou falando do sistema. Amém, irmãos? Das coisas que imperam nesse sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo está corrompido. O Deus desse século, que não é Jesus, é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas estão cegas espiritualmente. Existe uma influência diabólica operando na vida das pessoas. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Não tem para onde. Josué, certo dia, se levanta e fala em nome da família. Quanto a nós escolhemos servir a Deus em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode cantar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia. Então nós precisamos tomar decisões firmes nesses dias, irmãos. Os crentes têm que sair de cima do muro. Tem que se posicionar agora. A nossa redenção está mais próxima do que quando abraçamos a fé. Não, é hora de brincar de ser crente. Primeira João capítulo 2. Versículo de número 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Você está sendo abençoado? Amém. Diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é desejos desenfreados da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Aí está dizendo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nós sabemos da contenda que há entre carne e espírito. O espírito se inclina para as coisas de Deus, a carne se inclina para as coisas terrenas. A tendência da carne é morte, a tendência do espírito é vida. Para onde nós vamos nos inclinar, irmãos? Quem é que nós vamos nos alimentar? Nós vamos trabalhar o espírito humano? Nós vamos renovar nossa mente pela palavra? Ou vamos deixar nossa carne fazer o que ela quer?
essa que não se converte, essa que só perde o seu poder no dia que Jesus vem buscar a sua igreja, aquele dia que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, essa lei que opera nos membros vai perder a força sobre você, no dia que ela for engolida pela vida, pelo poder da ressurreição, aquele mesmo poder que levantou a Jesus dos mortos, resgatando, restaurando, transformando, glorificando esse corpo. E aquele que morria, depois desse dia já não morre mais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, irmão, nenhum passado supostamente bem-sucedido e cheio de prazeres, mas sem Cristo, se compara à vida que nós temos em Cristo. Paulo disse: eu considero tudo como perda, comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele disse: eu quero ser achado nele. Eu considero tudo perda, tudo refúgio, contanto que eu possa ganhar a Cristo. Ele disse: eu não tenho a minha vida como preciosa, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser gasto por Ele, eu quero ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Teve um homem na escritura, irmão, que abriu mão dos títulos naturais, abriu mão da riqueza, abriu mão da posição, abriu mão de tudo que o mundo podia oferecer para sofrer com os irmãos, para sofrer com o seu povo, porque ele estava antevendo uma glória. Meu Deus, um homem numa aliança inferior à nossa, ele está antevendo uma glória, então ele troca tudo que o mundo estava oferecendo para ele, todas as propostas que o mundo estava trazendo para ele. Ele disse: não, eu não quero. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Deus me deu um nome. Eu sou aquele que foi tirado das águas. Eu sou aquele que tem um propósito de libertar um povo. Você tem um propósito. Não troca o teu propósito pelos prazeres transitórios. Não troca o teu propósito pelas ofertas desse mundo. Hebreus capítulo 11, para nós terminarmos. Grupo de música pode subir. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Nós vamos ler até o 26. Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26 diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter prazer momentâneo no pecado. E aí diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia. Ele estava antevendo algo. Olha, um homem numa aliança inferior à nossa. A Bíblia diz que Moisés era um profeta. Esse profeta está antevendo coisas que aconteceriam muitos séculos depois. A Bíblia está dizendo que tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Olha só, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha em vista o sofrimento de Cristo. E não somente o seu sofrimento, mas a Bíblia está dizendo, porque tinha em vista uma recompensa. Então é melhor sofrer momentaneamente e ter uma recompensa, do que ter prazer momentâneo e entrar no caos depois. Aleluia.
Por isso nós vamos bradar para essa geração de jovens, adolescentes: vale a pena viver uma vida de santidade, vale a pena se guardar para Deus, vale a pena casar virgem, vale a pena desfrutar das dádivas divinas dentro de aliança, vale a pena cultivar o temor do Senhor na vida. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos rejeitam o conhecimento. Vale a pena entrar no processo da santificação e avançar nele. A Bíblia diz: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vale a pena trilhar essa jornada. Alguém disse para um homem de Deus: ah, mas você é quadrado, essas coisas que você fala só pode ser de alguém quadrado. Ele disse: é melhor subir quadrado que descer redondo. Quer chamar de quadrado? Pode ser quadrado, pode chamar de quadrado. Daqui a pouco, irmãos, algo vai acontecer, e os quadrados vão entrar numa cidade enquadrada. Ela vai descer dos céus. Aleluia. Aleluia. Vale a pena, irmão. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena andar em princípios. Vale a pena dizer não para o mundo, não para Satanás, não para o pecado. Vale a pena dizer sim para Deus. Vale a pena contrariar a tua carne e o desejo momentâneo dela, para desfrutar de tempos gloriosos na presença do Senhor. O que o pecado pode te oferecer não se compara com a glória, não se compara com a manifestação da presença de Deus na tua vida. A Bíblia diz que na presença de Deus há banquete, há delícias perpetuamente. Segundos de prazer não se comparam com aquilo que você desfruta na presença. Você viu o início desse culto aqui? Dá vontade de parar, irmão? Não. 3 homens viram Jesus transfigurar diante deles. Eles viram o sobrenatural. Jesus se revelou a eles. Quando eles viram aquele cenário, Jesus transfigurado, eles disseram: vamos fazer cabana aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Porque aquilo que você pode ver em Deus e desfrutar nele não se compara com aquilo que você tem no mundo, irmão. Não se compara. Aleluia. Então, se você está disposto a uma jornada de renúncia, porque a Bíblia diz que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Isso é uma mensagem pregada hoje, mas é bíblica. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Agora, quem perdê-la por amor de mim, vai ganhá-la. Aleluia. As pessoas dizem para os jovens: você está perdendo a juventude na igreja. Não, você está ganhando a sua juventude na igreja. Você não está perdendo, você está ganhando. Os mais velhos, pessoas que foram encontradas, alcançadas pela graça, depois da maturidade, lamentam o fato de não ter encontrado Jesus antes. Então, se você é um jovem adolescente, você é um privilegiado de ter sido achado pela graça de Deus. Privilégio começar cedo. Sabe, irmãos, nós demoramos para começar, e agora a gente está pedindo: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para remir o tempo, aproveitar o tempo que me resta. Você que tem muito tempo ainda, aproveita, queima para Deus, fica em chamas para Ele. A Bíblia diz que o solteiro cuida de como agradar o Senhor. O solteiro cuida de como agradar o Senhor, não de namoro precoce, não de despertar o amor antes que Ele queira. Cuida de como eu faço para agradar a Deus, visto que o casado vai cuidar de como agradar a esposa, o marido.
vai ter que dividir, administrar o tempo, vai ter que buscar em Deus sabedoria para conduzir casa, família, para educar filhos, para trabalhar, trazer recursos para casa, uma série de coisas. Agora, o irmãozinho não trabalha, só estuda nas melhores escolas, amém? Nas melhores escolas. Oh, glória a Deus. Se você pegou pela fé, pegou. Estuda nas melhores escolas e não aproveita para administrar o restante do tempo que tem para servir o Senhor. Samuel ouviu a voz do Senhor bem cedo. Ele foi consagrado a Deus, foi levado ao templo. Agora ele não sai de lá. Agora ele está lá acompanhando o sacerdote, que está instruindo, que está orientando. E ele está crescendo nas coisas de Deus, está se familiarizando com a voz de Deus, até que chega o dia em que Deus vai colocá-lo numa posição de autoridade. Aleluia. Se prepara, porque Deus tem posições de autoridade para conferir a jovens que têm vivido uma vida de santidade. Deus vai te colocar em posições estratégicas. Deus vai te levantar para lugares de influência. Deus vai te introduzir em contextos que as suas pernas não te levariam sozinho. O teu dinheiro, o teu conhecimento, o nome da tua família. Mas porque Deus é o teu QI, você entra. Porque você decidiu viver uma vida de santidade. Ele compensa aqueles que o amam. Ele vai compensar aqueles que servem a Ele. Aleluia. Você percebe que a mensagem tomou outra direção. E eu vou seguir o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora o alvo são os jovens, os adolescentes que estão aqui. E eles estão em franco crescimento da igreja, crescimento numérico e crescimento espiritual também. O Senhor está reafirmando o que Ele está fazendo no meio dos adolescentes e dos jovens dessa casa. Ele está levantando uma geração que vai ter ousadia para ser diferente. Que vão dizer: todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Minha mãe, meu pai me ensinaram a andar em princípios da palavra de Deus. Eu faço parte de uma comunidade cristã, de uma igreja local, que tem me ensinado desde a minha infância as sagradas letras. Eu sei de quem tenho aprendido. Adolescentes, jovens que vão se levantar e vão dizer não. Não vão ficar com vergonha de dizer que são de Jesus. Que não vão ficar com vergonha de serem taxados de do contra, estraga prazeres. Não. Eles não estão preocupados com os títulos, com os rótulos que o mundo pode colocar neles. Eles já têm um nome, eles já têm uma família. Rótulos não colam neles. Ainda que alguém tentar colar, deixa eu dizer uma coisa: se você pegar uma garrafa de Coca-Cola e colocar um rótulo de Fanta, o que muda? Só o rótulo, porque o que importa é o que tem dentro. O que importa não é o rótulo que colocaram em você. O que importa é o que tem dentro de você. Se você sabe o que tem dentro de você, você não se importa com rótulo. Você não se importa com apelido. Você não se importa com bullying. Bullying vai perder a força na tua vida, porque você sabe que você é de Deus, porque você sabe que o poder de Deus é maior dentro de você. E nenhum apelido que alguém possa colocar em você vai afetar o teu desempenho. Aleluia. Porque você tem se estruturado em Deus, porque as suas raízes estão se aprofundando nele. Aleluia. Você não vai balançar quando os ventos soprarem.
você vai permanecer firme na rocha, nos princípios que você tem aprendido. Aleluia. Então é uma noite, irmãos, de esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo da vida velha, esquecendo dos pecados antigos, esquecendo daquele lugar que te influenciava para o mal. E agora, consciente de que se eu precisar olhar para trás, é para aprender com os meus erros, não é para me martirizar, não é para deixar o diabo me condenar, mas é para ser grato a Deus, porque a mão forte dele me tirou de lá. E é para se projetar para as coisas novas que ele tem. Paulo disse lá em Filipenses 3, fique em pé nessa hora, ele declarou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então é noite de decisões, é noite de rompimento com a vida velha, é noite de tomar decisões firmes na presença do Senhor. Se havia oscilações até agora, é noite de se firmar e dizer: a partir de hoje eu vou me posicionar diferente. É noite de romper com o passado, é noite de esquecer a cidade corrupta e entender que você foi arrancado do império das trevas e introduzido no reino do Filho do amor de Deus. Não precisa ficar olhando para o império, você já saiu de lá. É noite de quebrantamento na presença do Senhor. Nós vamos cantar essa canção e é momento de contrição, de arrependimento e de consagração. Então feche os seus olhos, levante as tuas mãos aí onde você está.